Olá, Isabela, bem-vindos. A minha convidada já está aqui para falarmos sobre um grande tema, a mulher guerreira. Se conheces alguma mulher guerreira, partilha esta live, porque esta live vai fazer toda a diferença. Se és uma mulher guerreira, muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Se conheces alguma mulher guerreira, partilha esta live. Olá, Isabela, muito bem-vinda. Olá, Sofia, obrigada pelo convite. Obrigada eu por aceitar mais este desafio para falarmos de um tema muito, muito importante na sociedade de hoje, não é? Que é a mulher guerreira. E nós estivéssemos num tempo que é tudo menos de paz, não é? Exatamente. É só mais um título que nos remete um pouco para a luta e para várias situações do dia a dia que muitas vezes nós escolhemos até de uma forma mais ou menos consciente ou inconsciente. É verdade. Isabela estava só aqui a mandar uns convites para as pessoas se lembrarem realmente desta live que, que realmente está a acontecer porque de facto eu fiz um post no Dia da Mulher a falar sobre a mulher guerreira, não é? E vai um bocadinho muito ao contrário daquilo que estamos habituadas a ouvir, não é? Que uau, sou mulher guerreira, que orgulho. E de facto eu não vejo as coisas assim e vi que realmente há muitas mulheres a identificarem-se como sendo mulheres guerreiras. Há muitas mulheres já aqui cansadas de lutar e achei que realmente esta live fazia todo sentido para abordarmos aqui um bocadinho esta temática que está a adoecer muitas mulheres, porque elas estão a sair do sítio delas, não é? Estão a fugir da essência delas. Da essência do lugar, da ordem onde elas deveriam estar, não é? Porque muitas vezes as mulheres guerreiras são daquelas mulheres multitarefas e que vão, às vezes elas próprias atraem os problemas para resolver, não Porque é? elas dão conta de tudo, não é? É isso, é isso. E de forma consciente ou inconsciente acabam por se adoecerem sem terem a noção ou sem ligarem os pontos a essas situações. Sim, aquilo já está tão. Já é tão Automático, não é? Tão é um automático, automático. tão parte delas que elas nem têm a noção, nem sabem ser de outra maneira, quase que diria assim, não é? Sim, e nós estamos aqui a falar de mulheres no geral, mas eu já fui essa pessoa. E tu também, E eu também, e a luta continua. né? Agora, às vezes, entre aspas, a luta é ao contrário. É ao permitirmos-nos descansar, que por vezes o descanso é visto como preguiça ou algo que não deve ser feito, porque dentro da nossa cabeça parece que nós estamos sempre a funcionar na ação, no fazer, 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 fazer. E a luta depois acaba por ser essa mesma, descansar. Depois acaba por ser uma luta interna, É. não é? Que é para contrariar aquilo que estávamos habituadas a fazer e a ser, no fundo, não é? Um bocadinho É. é muito isso. E convidei a Isabela porque realmente nós somos mulheres guerreiras, não estamos a falar de uma temática que simplesmente lemos ou conhecemos. E por isso é que é tão importante termos aqui já uma outra consciência, com outras ferramentas, outro conhecimento que fomos adquirindo para contornar aqui um bocadinho
esta mulher guerreira, que queremos libertar outras mulheres guerreiras daquilo que as aprisiona, não é? Porque nós de facto ouvimos coisas que nunca tínhamos ouvido antes e que fez toda a diferença na nossa vida. E às vezes nem é libertar, eu acho que a tomada de consciência já é um primeiro passo. Isso já é Não libertador, não é? Para mim isso já é libertador. é? Aquilo que podemos trazer aqui é expandir consciência, é pelo menos começar a pensar e a ver a vida de outros óculos, não é? Exatamente. Com uma outra percepção. E porque tudo tem raízes, não é? E nós vamos falar também aqui de De onde é onde é que que tudo começou? isto vem, porque não é só fruto da sociedade. A sociedade veio apenas aumentar e com muitas bandeiras que se levantam, de muitos ismos, não é? E eu Que- gostava tanto, não é? Quando me diziam, és uma guerreira, e eu ficava toda orgulhosa, uau! E no fundo, agora, acabei por perceber que realmente, ao dizerem isso, fazia apenas com que eu não tivesse coragem de baixar as armas e exigir cada vez mais de mim. O que me levou depois ali ao limite dos limites, não é? E mesmo depois de eu já estar doente, já estar numa cama de hospital, ainda mesmo assim eu insistia no mesmo. Porquê? Porque eu não tinha consciência de nenhumas coisas, eu não tinha consciência de muita coisa. Não, e muitas vezes o reforço que vem de fora, não é? Só consegue ver uma parte, porque há sempre uma parte que não é mostrada, não é? E só que a mulher guerreira ela precisa disso, ela precisa de alimentar o seu reconhecimento, ela precisa de sentir que tem valor, porque ela aprendeu que se não estivesse a fazer alguma coisa ela não teria valor. Por isso é que ela não para, está sempre a evitar, aquela cabeça está sempre a mil, não é? É, só que leva até um estado de exaustão que é incomportável com a vida, com uma vida saudável. Exatamente. Isabela, e então, como é que nós podemos caracterizar aqui o perfil desta mulher? Como é que ela normalmente age? Quem é que é este tipo de mulher para que quem está aqui connosco consiga perceber, afinal, de quem é que nós estamos a falar, não é? Porque mulher guerreira, muitas pessoas podem estar a associar a uma coisa, outras a outra, e realmente era importante fazermos aqui uma definição aqui mais clara deste perfil que, que nós estamos a falar. Então, muitas vezes é a mulher que não se permite descansar, não é? É a mulher multitarefas que ela tem sempre, está sempre ágil, ela está sempre numa de ação, fazer perfeito e rápido, e, e muitas vezes ela acode a vários Fogos, não é? focos. E ela tem muita dificuldade em pedir ajuda, não é? Porque ela acha que tem que ser sempre forte e nunca precisa de ajuda. Aliás, pedir ajuda acaba por ser, para ela, como se fosse aqui um ato de fraqueza. É admitir que é fraca. E então ela nunca pede ajuda, mesmo quando já se sente ali nos seus limites, não é? No limite das suas. Ah, sim, mas depois queixa-se que ela é que faz tudo sozinha, né? Porque há Queixa, esta mas não deixa questão. de fazer, não é? Exato. Ela não deixa fazer, não deixa que ajudem, não pede ajuda, mas depois, no limiar já da exaustão, ela diz tudo eu, é tudo eu, não é? É tudo para mim, eu é que faço tudo e ninguém se importa. Porque, de uma forma consciente ou inconsciente, ela é que se coloca nesse lugar, não é? Exato. E está aqui, eu não consigo perceber quem é este nome, Landré, será? Que diz a minha mãe é assim. É, e a tendência de mães que são assim, é natural que as filhas também sejam, porque os nossos pais são a nossa primeira referência.
E muitas vezes é dessas mães guerreiras que, que nós ouvimos como filhas que não podemos descansar, que quem descansa é preguiçoso, que há tanta coisa para fazer, estás aí, não é? E ainda ouvimos nomes Somos menos desculpados, agradáveis. no fundo, exatamente. E ninguém quer ser isso, não é? É engraçado, ela está a dizer, eu reconheci que era assim também, lá está, porque eu também era assim. Ah, E enquanto nós, como adultos, não temos esta consciência, vai ser muito fácil continuar a ser assim com os nossos filhos, não é? Sem vai. termos uma referência saudável de que, ok, há um momento, ok, a Lúcia, ela já está a dizer, e depois precisei de assumir a minha responsabilidade para mudar essa consciência. É isso, é muito de autorresponsabilidade, porque não é fácil perceber exatamente isto, porque parece que a mulher guerreira busca aplausos, as pessoas batem palmas, mas ela muitas vezes está numa cama de hospital, já completamente exausta, e ainda lhe dizem força, vá, tu consegues, que força é coisa que ela tem. Não é? E nem exigem mais e mais e mais. Foi engraçado porque eu senti isso quando estive doente, quando estive numa cama de hospital, não é? Foi o, mas eu tenho que ser forte, não é? E é, tu vais te safar, tu vais ser forte, isso não é nada. E depois a velha frase, tu consegues sempre. Isso aí é fatal, não é? Tu escapas sempre, tu desenrascas-te sempre. E nós pensamos assim, bem, eu tenho que escapar mais desta, porque eu escapo sempre, e eu só posso contar comigo. Acho que sentimos muito isso, não é? Temos aquela coisa de acharmos que só podemos contar connosco próprios. E eu notei também uma coisa muito engraçada que foi, eu estava doente, numa situação quase de vida e morte, entre a vida e a morte, e mesmo assim eu ainda me preocupava com os outros. Primeiro com os outros. Ter o cuidado de. Eu lembro-me de dizer ao médico para não dizer a verdade ou diretamente à minha mãe o que é que eu tinha, para proteger a minha mãe. E isso foi surreal, não é? Quando tomei consciência disso, eu disse, quer dizer, eu é que precisava de cuidados, eu é que precisava de me proteger, e eu ainda falo com o médico para ele não dizer diretamente as coisas à minha mãe, porque ela era muito frágil para proteger a minha mãe. É, só que isto é a vida real, não é? E como diz a Lúcia, sim, porque no fundo só nos permitimos contar connosco mesmos, porque não conseguimos pedir ajuda. Não conseguimos porque, no fundo, inconscientemente, nós achamos que pedir ajuda é só para os fracos. Sim, há aqui um bocadinho de orgulho. E depois somos o tipo de mulheres que temos mais tomates do que muitos homens. Olha, eu uma vez ouvi uma amiga que me diz assim: no teu casamento tu é que vestes as calças, não é? Com essa expressão, sim. Eu assim, o que é isso? Porque eu nem estava a perceber o que ela queria dizer, mas de facto eu tinha os meus papéis completamente invertidos, não é? Eu, eu nos relacionamentos, a mulher guerreira tem muita tendência a ser a mãe e não a mulher, a mãe do marido, não é? Exatamente. E não funciona. Porque ela quer fazer tudo, não é? Ela em casa quer fazer tudo, quer dar conta de tudo e quando dá por ela, está aqui a inverter os papéis, não é? Está a inverter porque ela própria escolhe, não é? Ou vai atrair pessoas exatamente para encaixarem, entre aspas, naquilo que ela precisa. Pois, porque estamos a falar também, Isabela, de um perfil que é muito dominante, gosta de dominar, não é? Gosta de controlar, gosta de ser ela. Gosta de ter o controlo da situação e, ok, só que enquanto nós não chegamos aí, os nossos relacionamentos vão falhando, perdão, e nós não sabemos porquê, e parece que depois ao amanhã é tudo igual, não é? Falamos muitas vezes, não é, entre nós, porque aparecem-nos muitas mulheres que não percebem porque é que não conseguem ter um relacionamento. Estamos a falar de mulheres com este tipo de perfil, não é?
Sim, elas são chamadas até das mulheres do dedo podre, não é? Porque parece que a escolha que fazem é sempre errada. E realmente é muito enraizado, sim, hum, como diz a Lúcia aqui, e que horror, é muito automático isso, de facto. É automático. Se nós não sairmos desse automático, e por isso é que nós estamos aqui, para trazer consciência a esse automático, fica, estamos a repetir, só Não, estamos a repetir. exatamente. É muito difícil sair disto quando não tomamos consciência, não é? E a Chulipo diz, a mulher gosta porque os homens também ficaram uns bananas. Eu não concordo com essa expressão, porque de facto, muitas vezes eles ficam bananas porque nós é que fazemos com que eles sejam bananas. E depois também tem muita questão das mães, não é? Porque as mães, coitadinho do meu filho, porque é preciso lhe fazer tudo. E depois eles vão para o casamento achar que as mulheres também vão fazer tudo. Vão ser as mamás deles, né? E depois, quando no casamento não há interferência das famílias de origem, bom, enfim, é uma bola de neve que continua aqui. E alimentamos a bananice deles também. Não assumimos o papel da mulher, é verdade. Então, porquê? Porque está tudo muito bagunçado. Nós evoluímos muito em sociedade, mas há muitos medos que nos foram incutidos que não são nossos e que vieram confundir tudo. Não nos libertamos do papel de mãe dos homens. Libertamos sim, porque eu acredito que há muitos homens que são homens, de verdade, mas que quando vem uma mulher que diz que não precisa de homem para nada, Eles fazem. eles fogem, não é? Sim, são muitos traumas transgeracionais, é verdade, que nós carregamos e enquanto não tomamos consciência disso, vamos repetir. Exatamente. É muito isso. Isabela, mas onde é que isto tudo começa? Onde é que está a origem, digamos, deste problema? Ora bem, isto começa ali por volta dos 5 anos, não é? Ainda éramos todos umas crianças e como é que isto já ficou aqui no nosso inconsciente? É a altura em que a criança passa pelo último estágio da mielinização do sistema nervoso, que dá para o corpo e para a mente uma forma específica de funcionar, e em que é formado o quinto traço de caráter, que é o traço de caráter rígido, que é quando a criança começa a ter o controlo e a sensibilidade na zona dos órgãos genitais. E ela começa a sentir aquilo que nós chamamos de choquinho mágico, que é quando ela tocava só no rosto e nos órgãos genitais, ela sentia igual. E depois, a partir desse momento, ela sente uma sensação diferente. E além de haver essa sensibilidade diferente, ela começa a ver o mundo aos pares, não é? O pai e a mãe, o avô e a avó, o tio e a tia, e começa a perguntar-se quem é que é o meu par. E é natural as meninas que quererem formar par com o pai e os meninos com a mãe. Só que neste triângulo amoroso, a criança vai perder. Vai perder porque ela até pode ser a filhinha do papá ou o menino da mamã, mas na hora de dormir o pai e a mãe vão dormir juntos e a criança fica sozinha. E é neste momento que a criança sente pela primeira vez a dor da traição. Sente-se excluída também, no fundo, não é, E Isabela? sente-se excluída daquele triângulo. E para nunca mais perder, não é? Para nunca mais ser excluída, o corpo vai moldar-se de uma forma ágil, competitiva
e pronta para a ação, para ela ficar em primeiro lugar sempre, para nunca mais ficar em segundo lugar. E a partir daí ela vai levando isto para a vida. E ela começa a competir, às vezes até com ela própria, e a colocar uma régua demasiado alta. É verdade. Porquê? São extremamente exigentes, não é? Nunca vão ser boas o suficientes, vão querer sempre ser extremamente perfeccionistas, não é? Para não correr ali o risco de voltarem a ser trocadas. E isto, não é? Estamos a falar, parece que estamos a falar em relações de pares, mas não, isto vai acontecer no trabalho, isto vai acontecer com amigos, isto vai acontecer nos relacionamentos e como a Isabela disse muito bem, ela vai competir até com ela própria. Isto parece muito louco, mas é mesmo isto. É por isso que há um grau de exigência sempre muito elevado. Ela nunca está satisfeita, nunca é boa o suficiente para nada, busca sempre a perfeição e depois também o controle, não é? Quer ter controle sobre tudo. Se pudesse, controlava até o tempo. É o controlo e é também. Olha, agora esqueci-me. Tenho aqui uma palavra. Estas coisas dos direitos é mesmo assim, mas eu vou-me lembrar. Hum, mas é isso mesmo, e é o sentir que tem que dar. É um nível de autocobrança muito alto. Sim, 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 sim. Era essa a palavra, a autocobrança. Por isso é que ela acha que pode sempre tudo. Pode fazer tudo, 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 só que chega ao final do dia completamente exausta. E Daí a que, como é dificuldade. que uma mulher completamente exausta consegue ser mulher? Não é? Se ela passa a vida ou no papel de filha, ou no papel de profissional, ou no papel de mãe, e acaba, no fundo, por se esquecer dela própria, por se trair a ela própria. E aí vem muitos problemas. Não é? Aí depois começa aqui o fiozinho para muitos problemas em várias áreas. Mas é que realmente, aliado a este traço de caráter, ele que é desenvolvido aqui por volta dos 5 anos, vêm mais coisas associadas, não é? Não podemos esquecer que é o ambiente onde a criança está inserida, que vai fazer muita diferença, e é também nesse ambiente em que vão ser alimentadas as crenças, não é? Só descansa quem é preguiçoso, tu tens de conseguir, tu tens de fazer, tu tens de acontecer, automaticamente também a comparação, não é? Olha, fulano faz, porque é que tu não fazes? Ali também mais pressão, mais exigência, e é aqui que este traço vai ficar cada vez mais aguçado, não é? E a tendência é depois começar aqui a descarrilar. Olha, deixa-me só aqui responder uma pergunta da Lúcia, que ela diz como lidar com as crianças com essas idades 4 e 5 anos, compreendendo as suas necessidades. Nestas idades, eles vão ter muita energia. Eles precisam de ter espaço para desgastar esta energia. E já agora que estamos a falar deste tema e nas minhas formações, eu dou sempre muito cuidado e muita atenção à prevenção do abuso sexual. Porquê? Porque é natural as crianças se tocarem mais. É natural. Elas estão até distraídas no mundo dele e elas não têm qualquer conotação sexual. Elas simplesmente estão curiosas por uma nova sensação, elas não sabem o que está a acontecer com elas. Só que adultos mal preparados ou mal intencionados podem aproveitar-se dessa situação. E não é por acaso que o abuso acontece muitas vezes dentro de casa e de onde menos nós esperamos, não é? E aqui é muito importante ter uma conversa com a criança de uma maneira descontraída, quando ela começar a tocar-se, primeiro dizer que só ela deve tocar-se e deve fazê-lo de uma forma mais privada, que pode tocar-se à vontade no quarto, na casa de banho, ok? E aí pode-se fazer aí uma grande ponte, que é perguntar à criança se ela já viu algum adulto a tocar
nos órgãos genitais à frente dela. Porque a criança nessa idade ela não mente. E a não ser que ela esteja com medo, ok? Mas é exatamente para tirar este medo e para a criança confiar nos pais caso alguma coisa aconteça, ok? Uhum. E aí, o que é que, se a criança nesse momento disser assim, não, eu nunca vi nenhum adulto a tocar nestas zonas, o movimento que nós devemos ter é, ok, que bom, então se tu vires algum adulto, avisa-me, ok? E a criança, ela vai sentir-se confortável para falar com os pais. Se ela, por outro momento, ou responder de outra forma, a dizer, sim, eu já vi um adulto a tocar, né, nestas partes. Aí é um grande sinal de alerta para afastar a criança desse adulto, Exato, algo está mal, não é, Isabel? sem dúvida, porque o abuso está provado que é um trauma muito forte, que fica marcado para sempre a quem o sofre. E vai impactar a vida dessa pessoa, seja a nível de relacionamento, seja a nível financeiro, seja a nível de saúde física e emocional. Então, se nós pudermos trabalhar os pais para prevenir, isso é ouro sobre azul. Esse realmente é um tema muito interessante, Isabela, não querendo fugir aqui ao tema da nossa live, mas é mesmo muito interessante porque nós muitas vezes achamos que abuso implica, implica uma violação mais agressiva, não é? E não é bem assim, porque o adulto tocar nas partes íntimas da criança, isso já é abuso. Não precisa de ser necessariamente uma violação forçada ou haver a Não, penetração, digamos, não é? e nem é tocar, pode tocar-se nele mesmo, à frente da criança, e isso também é abuso. Exatamente, e isso E há é. outras coisas que são abuso que nós nem temos a noção, não é? Como beijar as crianças na boca. Uma criança, ela não entende o que é um beijo na boca. Isso é uma necessidade do adulto, não é da criança. Então, adultizar as crianças antes do tempo Dá é, hum, não, não é bom. Sem dúvida, Lúcia, o maior desafio não é educar uma criança, é educar-nos a nós. Exatamente, exatamente. Porque quando nós não estamos preparados, não estamos saudáveis, aí é que começa tudo. Olha, a Luciana também disse: a consciência traz o controle. Ahm, sem dúvida alguma. Já foi antes da parte do abuso, mas sem dúvida alguma estamos aqui com algo. É, e aprender sobre as etapas do desenvolvimento do ser humano é muito importante. Uma criança de 4, 5 anos, ela pode ser muito desafiante, porque de facto, se nós formos mulheres guerreiras, estamos sempre cansadas, nós não temos pedal para aguentar com uma criança de 4, 5 anos que nos vai estar constantemente a desafiar e nós vamos querer estar a moldar um comportamento ou a interromper o comportamento e não é isso que ela precisa de uma orientação. E quem é que é o adulto da relação? Somos nós. Nós Exatamente. não podemos esperar que a criança saiba fazer o que é preciso. Temos que ser nós a ensinar e nós precisamos de estar bem, precisamos de estar mulheres inteiras, não Saudáveis em metade. e preparadas. Exatamente. A Isabela, a Lúcia também está a perguntar, mas também temos de acolher a criança, não é? Sim, claro. Sim. Ah, sem dúvida, mas o acolhimento é de outra fase. O acolhimento é mais, hum, é mais quando ela chora. E não parar, não dizer à criança para parar de chorar ou para engolir o choro, porque isso, a criança, primeiro, o córtex pré-frontal ainda não está desenvolvido ou ainda está muito, muito pouco desenvolvido. O cérebro que ela está a usar é o das emoções. E ela não sabe lógica, ela não entende lógica. Então, é na base das emoções, só que como nós, a maioria de nós, não foi educado a conhecer as suas emoções, a lidar com as suas emoções,
como é que muitas vezes nós vamos conseguir lidar com uma criança? Sim, chorar é uma forma de regular a emoção, é um recurso. O choro é um recurso incrível. Forma que Às elas vezes, têm de comunicar e deitar para fora né, tudo aquilo que têm dentro delas, muitas vezes de pedir colo, outras vezes de expressar a raiva e tudo isso tem que existir, não é? sim, é muito importante porque eu costumo dizer que as lágrimas que não são choradas transformam-se em gordura. E é verdade. Hum, eu estava aqui a tentar apanhar aqui mais alguma coisa. A Luciana também diz: um adulto que não pode ser criança, irrita-se com uma criança fazendo criancice. Irrita-se porque esse adulto é uma criança ferida. Todos nós temos uma criança de 5 anos dentro de nós. E essa criança muitas vezes foi uma criança invisível, que quando chorava era mandada calar, ou se é um homem, o rapaz dizia, hum, o homem não chora, ou então até diziam assim, olha, eu dou-te 2 palmadas, tu choras com vontade, não é? Quantas vezes nós não ouvimos isso? Exatamente. Só que, como é que, olhando agora também para os estudos da neurociência, para tudo o que tem saído da evolução e do desenvolvimento do cérebro da criança, como é que uma criança que tem os pais, que são as pessoas a quem ela pede ajuda e socorro, são os primeiros que a tratam mal quando ela simplesmente está a expressar uma emoção? Ela vai acabar por castrar-se mais e não poder confiar nos próprios pais que são as pessoas mais próximas dela, não é? E se ela não pode confiar nas pessoas que lhe são mais próximas, em quem é que ela vai confiar? Então é aqui que ela vai ter que arranjar mecanismos de defesa para sobreviver sozinha, fica por ela por conta dela própria, não é? No fundo. Só que isso é desumano, não é? Exatamente. Porque uma criança, ela precisa de ajuda, só que se ela vir que se os pais, primeiro, e isto está tudo ligado, parece que não está, mas está. Quando as mães, que muitas vezes são mulheres guerreiras, estão cheias de trabalho, uma criança olha e diz assim: eu vou incomodar a minha mãe, vou-lhe dar mais trabalho e ela não vai gostar menos de mim. Porque aquilo, a única coisa que uma criança precisa e que ela busca é o amor dos pais. É isso mesmo. Hum, o Ângelo diz tantas vezes, eu ainda me fazia mais forte para não chorar. É isso. Quando E só que, de facto, isso é só uma evidência do quão nós ficamos reprimidos nas nossas emoções. Então, ver uma criança chorar, mexe connosco. E muitas vezes nós não conseguimos suportar a ideia de aguentar um choro contínuo em que nós apenas precisamos de estar ali presentes, a dar colo e a acalmar. a criança acaba por prender os pais de qualquer forma, não é, Isabela? Porque ela, no fundo, só quer amor. Se os pais não dão amor, os pais não querem ficar presos para dar amor, mas depois ficam presos por causa daquela barreira, pronto, por causa deles berrarem. É, só que parece que ficamos infantis para o resto da vida, não é? Parece que Exatamente. não crescemos. Lá está, são escolhas, são aqui as opções. E a Lúcia diz, do Dr. Gabor Maté e Alice Miller falam muito sobre isso e bem, é exatamente isso. Aquilo que nós podemos acrescentar, tanto eu como a Sofia, é que é possível ver no formato do corpo exatamente esses traumas e como lidar com as crianças da forma que elas precisam, e nós também, não é? Mas a partir dos 7 anos é possível fazer uma análise corporal e reduzir ao máximo a possibilidade de que as traumatizações se repitam. Porque todos Fiquem nós, mais intensas, não é? Que é o que acontece muitas vezes. Aquilo depois de crenças, vivências, ambientes, vai ficando cada vez mais forte e depois chegamos a adultos completamente bloqueados, desequilibrados, cheios de conflitos.
com problemas de relacionamento, problemas na profissão, porque, por isso mesmo, porque isto acaba por ser tudo uma bola de neve, não é? Sim, porque quanto mais tu repetes, não é? Mais sedimentas aquela situação inicial, que pode ter começado por uma coisa muito pequenina, só que depois vai crescendo e não é por acaso que muitas, que às vezes há, por exemplo, ataques de pânico que a pessoa tem por algo que aos olhos de outra pessoa não tem motivo, não é? Só que isso é só uma evidência de que já não é a primeira vez que isso acontece. Já é um acumular. Sim, é um repetir, é como se ali houvesse um abismo, não é? Que vai, que se pode, de alguma maneira, tapar o buraco, não é? Como nós vamos no meio da estrada e colocamos asfalto, hum, e, ou deixamos esse buraco crescer, quanto mais crescer, pior. E a Exatamente. Lúcia disse, o livro O Corpo Não Esquece, é, sem dúvida, e no nosso corpo nós temos, de facto, tudo isso Bem evidente. evidente, sim. Existem literaturas várias. Neste momento, a grande inovação é podermos ter uma ferramenta para medir exatamente o quão, de qual traumatização nós temos e como superá-la. Ou, pelo menos, ativar os recursos. Exatamente, porque depois de termos o conhecimento, não é, Isabela? Depois de termos consciência, de termos o conhecimento, torna-se tudo mais fácil. E eu não digo que já saí completamente deste registro de rígida ou de mulher guerreira, porque isto está no meu corpo, isto foi registado no meu sistema nervoso, não é? Mas há aqui uma maior consciência para perceber a minha régua. Não é? Quando é que eu estou a elevar demais a fasquia, a exigir demais de mim e, e a tratar mal, no fundo, porque no fundo, se eu continuo neste registro, hum, os efeitos, as consequências não são de todo as melhores e muitas vezes estamos a falar de consequências como doenças, por exemplo, não é? Sim, sem dúvida. A Lúcia diz cérebro, mente e corpo na superação do trauma. O Dr. Gabor Maté, de facto, ele tem um trabalho incrível nessa área. Ele próprio diz que não é preciso uma guerra para criar traumas. Todos nós estamos traumatizados, todos. Verdade. E ele fez esse estudo também nas prisões. E, de facto, quem está numa prisão simplesmente sofreu vários tipos de trauma. Ou conviveu com pais alcoólicos, ou com pais violentos, ou assistiram a cenas de violência doméstica. E de facto, é uma realidade, não é? Que ainda assim, cada vez mais é denunciada, mas também está muito escondida. E, e, e pronto, e a mulher guerreira é também um pouquinho fruto de tudo isto. Sem dúvida. Isabela, falámos aqui de algumas coisas do perfil da mulher guerreira, não é? A dificuldade que ela tem de descansar, é mulher, é homem, é tudo ao mesmo tempo. E, hum, e de facto é alguém que tem dificuldade em baixar as armas, está em constante competição. Mas afinal, porque é que ela é assim? Porque é que ela faz tudo isso? Porque é que ela insiste em ser forte? Porque é que ela anda sempre aí quase de armadura e pronto, e completamente armada, não é? E sempre pronta para a guerra, sempre aí cheia de força. Eu acho que é mesmo um modo automático. É um modo inconsciente que muitas vezes ela nem tem consciência que é assim. Não é? Ela só sofre as consequências quando o corpo começa a dar de si, não é? Mas de facto, um dos grandes motivadores é o receber reconhecimento, o ter um reconhecimento
que para ela é receber amor, não é? Como ela não teve o reconhecimento lá atrás, ela busca de qualquer outro tipo de pessoa. Mas Porque é dificilmente assim vai que ela se. admitir, Isabela. Ela dificilmente vai admitir, não é? Porque isto é tudo muito inconsciente. Isto Ah, sou sim, eu sim, também. sem Temos dúvida. que dizer isto. Sem dúvida. Não é admitido, não. E, e é preciso, de facto, muitas vezes olhar as evidências e perceber hum, que nós ganhamos muito menos em continuar nesse registro do que se mudarmos, não é? Exatamente. E a Isso. Lúcia diz, a minha mãe não admite, eu é que consegui admitir primeiramente. Não temos que estar numa competição com as nossas mães. Elas, muitas vezes elas acham que isso nem é importante. Para elas já foi, já passou. Exato. Quando nós começamos a sentir outras consequências, é que se calhar temos que olhar mais para nós. Porque a mulher guerreira vive muito também da dependência emocional, especialmente com o, o progenitor do sexo oposto, não é? Vive numa eterna competição com a mãe. Para quê? Para ter o amor do pai. Exatamente. E às vezes as histórias que contaram do pai, porque muitas vezes o pai foi embora, ou os pais divorciaram-se, e, e ainda ficaram as histórias que se contam, não é? Que às vezes nem são reais. A chorarmos uma com a outra, quando eu lhe trouxe isso, ela só me disse que não conseguia ver isso. É normal, isso acontece muito, não é? Muitas vezes é muito difícil ver mesmo, é muito difícil perceber toda esta dinâmica que acontece. É porque é muito inconsciente, por isso é que a mente mente, mas o corpo revela a realidade, não é? Da mesma forma que também é muito inconsciente, e eu acho, a mulher guerreira, digamos, ela não sabe ter uma vida boa, uma vida fácil. Isso para ela é. Não existe. Coisas fáceis, não. Tem que ser tudo difícil, tudo com luta, tudo ali sempre bem. ah, Não, não pode ser simples nem leve, é sempre à força da bala, né? Sempre em guerra. E a Lúcia diz: Eu não trouxe como competição, trouxe no sentido de nos aproximarmos uma da outra. Por isso fazia, ai, Com que chorássemos muito. Por com que ser. chocássemos muito Ficássemos, e sim, sim. termos ao espelho uma da outra. Mas inconscientemente está essa competição. Às vezes está mais da mãe para a filha do que da filha para a mãe. E, e não é fácil para os pais admitirem isso, porque eles não veem dessa maneira, ok? E nós não temos que os tentar convencer, porque nós estamos todos em níveis diferentes de evolução, de interesse, de conhecimento, de querermos ir mais fundo nestas questões e está tudo bem. O importante como adultos é continuarmos. Nunca tinha pensado. Entendi, ok? Agradeço trazer essa visão, nunca tinha pensado nisso. Que bom. Que bom que já podemos abrir um pouquinho mais também esta visão, que é de facto uma visão hum, transformadora, porque nos ajuda a compreender o outro, e ao mesmo tempo a não criticar, porque a mulher guerreira ela já se critica tanto. Daí ser muito difícil quando ela recebe críticas, não é? Porque ela vai passar a exigir ainda mais dela. Porque é, tu és assim, fizeste isto, fizeste aquilo, não é? Porque é que ela registra automaticamente. Eu ainda não fui boa o suficiente. Da próxima vez vou ter que me esforçar mais, vou ter que fazer melhor. Fica aqui uma frustração, não é? Porque mesmo que ela já tenha dado tudo de tudo,
mas quando recebe uma crítica para ela é, é fatal, né? Mesmo que seja uma coisa simples para a outra pessoa, é muito, muito difícil receber determinado tipo de críticas, né? Muitas vezes É aumenta. porque ela está sempre a achar que estão a encontrar defeitos e ela é perfeita. Ela é que pode encontrar defeitos em todo lado, mas ninguém pode encontrar defeitos nela, não é? Então, Como se ela estivesse a ser excluída também, no fundo, não é, Isabela? Isso é como se estivessem a dizer assim: olha, tu não és boa, tu não serves. ou não és a melhor opção. Exatamente, que nem é o pior, não é? Porque ela automaticamente ela está sempre a comparar-se, a ver, olha para ali, olha para lá e a comparar-se, não é? Eu ainda não consigo chegar àquele patamar. Não quer dizer que as outras pessoas sejam melhores, mas na cabeça dela, ela tem que ser tudo e mais alguma coisa, não é? É a mesma coisa que estar a comparar, sei lá, um dentista com um veterinário, são duas coisas diferentes, mas ela vai querer ser as duas coisas para dar conta de tudo, né? Não tem nada É, a ver, mas ela vai querer ser aquilo tudo. sem dúvida. Tudo E verdade. mais? Uma Olha, coisa que estou a gostar muito do que estou aqui a ler também. sem A dúvida Lúcia, participativa. sim, super, vocês são incríveis, que bom. Isto também é muito bom para alimentar as nossas rígidas, está bem? Uau, tal e qual, que conteúdo incrível, tudo verdades. Que bom que viemos acrescentar algo mais que possa, de facto, fazer olhar numa nova perspectiva. A vida não tem que ser assim, tão cheia de lutas. A vida pode ser também desfrutar. E o baixar a régua pode ser colocar passinhos mais pequenos para, à medida que vão sendo atingidos, serem celebrados. É muito importante celebrar mais do que cobrar, porque a cobrança já é um modo automático de uma mulher guerreira e de uma mulher forte, que quer ser forte e aguentar tudo. Muitas vezes ela já não se aguenta ela mesma. É mesmo. É mesmo isso. Já não há, não há forças para mais. Isabela, outra coisa que é interessante também é o papel que a mulher acaba por ter em casa, não é? Ela já falamos que é uma mulher que faz tudo, dá conta de tudo e mais alguma coisa. Por vezes, se rebentar um cano ou se rebentar alguma coisa, coisas de homens, ela ainda vai dar conta daquilo e ainda vai dizer ao homem: não, já não preciso de ir para nada, não é? Ahm, sim, sim, eu estou aqui a dizer: salvem esta live, por favor. Sim, se tudo correr bem, a live vai ficar gravada. Olha, temos 5 minutos, Sofia. Já 5 minutos. Pronto, e o que eu ia dizer é que realmente ela faz tudo, muitas vezes acaba por se descuidar, não é? Do autocuidado, e é aqui que muitas vezes as coisas acabam por descarrilar no relacionamento com o marido ou com o parceiro, não é? Porque lá está, ela começa a trair-se a ela própria, a deixar de se cuidar. E no fundo, depois disto vai se refletir depois também aqui no relacionamento com o marido, porque o marido vai acabar também por ver ali uma mãe que dá conta de tudo, que está a cuidar dele e não a parceira, não a mulher, não é? E como é óbvio, ninguém dorme com a mãe. Ninguém vai Não, e o desinteresse e sexual acaba por acontecer aqui, não é? sim, a dinâmica da traição é muito comum em mulheres assim. Hum, a Suzete diz, eu também já fui assim. Quem nunca, não é? E a Lúcia diz, mas não há coisas de homens, tal como não há coisas de mulheres, acho. Sim, é verdade, mas há coisas que exigem uma força física maior, que muitas vezes a mulher guerreira, só para dizer que não precisa de homem para nada, vai lá e faz. Só que isso
não acrescenta, não é? Vai aumentar ainda mais o cansaço. E, tal como disseste, quando ela não se cuida, começa a desleixar-se, assume o papel de mãe ou de cuidadora. Muitas vezes tem que sair para ir cuidar da família de origem e cuidar ainda mais dos pais. Num relacionamento, o casal tem a força. Por isso, se a mulher sai desta força do casal, ela é a primeira a trair. Só que muitas vezes a história vem contada ao contrário, não é? E muitas vezes o homem, ok, vou procurar fora porque eu já não tenho mulher em casa. É muito isso. E, mas a história contada de forma correta, quem trai, quem sai da dinâmica do casal é a mulher. É ela que vai querer dar conta de tudo. Elas acabam por ficar presas a elas próprias, no fundo, não é, Isabela? É que ficam, no fundo, neste automático, que não conseguem sair enquanto não tiverem alguém bem preparado e hum, bem preparado e bem intencionado para ajudar a sair dessa dinâmica e perceber qual é que é a prioridade. E a comunicação nessa dinâmica. Eu não percebi, Lúcia. Pode explicar melhor? Deve ser o papel da comunicação, Isabela. A comunicação é extremamente importante, só que muitas vezes a dificuldade da rígida é o admitir. E é aí que descarrila tudo, porque se ela não admite, ela quer dar conta de tudo, ela anula o outro lado. E isto acaba por ser uma bola de neve, porque se ela não abre a boca, se ela não admite o outro lado, não vai adivinhar, não é? Não vai sentir que ela que está cansada, porque se ela própria não respeita os próprios limites e não diz que está cansada, como é que o outro lado vai se aperceber disso, não é? Sim, sem dúvida a comunicação tem que estar aberto, tem que ser um canal aberto, não Exato. é? E muitas vezes, quando a rígida está na dor, ela acha que ela é que tem razão. Ela nem sequer se abre à possibilidade de ouvir o outro. É senhora da razão, exatamente. Senhora da verdade. Então fica complicado, não é? Porque o canal de comunicação começa a ter ruído. E se não há disposição para se entender e ser entendido, fica ali uma quebra. É só ela que manda. É ela que cria tudo, é ela que manda e ela e as coisas só estão a ir numa direção, no fundo, não é? Uma coisa que não falámos e temos mesmo que terminar, realmente o tempo passou muito rápido, Isabela, é que o facto desta mulher agir sempre ali nos seus limites, exigir cada vez mais dela, de estar aqui numa constante guerra com ela e com o exterior, no fundo, não é? Porque ela não cobra só dela, cobra dela e dos outros. E isto vai levar aqui, sem dúvida, depois a doenças, que muitas vezes as mulheres não sabem de onde vêm. Ou, por exemplo, agora que ouvimos falar tanto, por exemplo, a endometriose, tem muito a ver aqui com a questão da mulher guerreira, não é? E também alguns cancros do útero, não é? É outro exemplo disso. Sim, tudo o que tem a ver com questões na zona genital e a endometriose é mesmo, de facto, um, um distúrbio do ser mulher, não é? Porque a mulher guerreira acaba por ser uma mulher homem. É uma mulher que tem um feminino tóxico, não é? Porque num relacionamento pode haver pessoas do mesmo sexo, mas vai haver sempre uma polarização. É importante que haja uma polarização do masculino e do feminino. Se o feminino ou o masculino estiverem tóxicos, é uma questão de tempo para passar para o corpo físico. E de facto, a endometriose,
às vezes até a própria infertilidade, são apenas evidências de que há uma questão emocional por trás e que Exato. tem a ver com os seus próprios traços. Então, cuidar dos traços, dar aquilo que eles precisam, trazê-los para o recurso, porque a vida não precisa de ser tão pesada, mas não vai ser num estalar de dedos. Exatamente, isso é muito importante dizer, não é? Porque em muitas análises que nós fazemos, nós damos aqui a consciência, não é? Explicamos aqui muita coisa, mas isto é um trabalho que precisa de consistência para realmente atingirmos o equilíbrio, digamos, não é? Temos que estar sempre de alerta porque é muito fácil saltar aqui para os padrões antigos, para isto que realmente está no nosso sistema nervoso, não é? E vai-nos acompanhar para toda a vida, no fundo, não é? Temos é que estar Claro, aqui de alerta. Olha, agora já estou mais consciente desta dinâmica, do que está a acontecer e fazer o nosso trabalho de casa, não é? Que é descansar. é uma vigilância constante, é estar atentos constantemente e pedir ajuda ao marido, porque se nós tivermos uma rede de apoio à nossa volta, a começar pela pessoa que nós escolhemos para ter ao nosso lado, que nos conhece e quando começa a ver que nós já estamos a dar uma escorregadela outra vez para aquele automático, diz assim, alto, parou, vamos aqui rever outra vez. Não é? Essa ajuda é preciosa, porque muitas vezes sozinhas nós não conseguimos. É verdade, é verdade. E depois voltamos a cair, não porque queremos, mas já por hábito, não é? Porque os nossos caminhos neurais foram tão percorridos durante anos que é como se tivesse uma autoestrada que vai direta para a dor e primeiro que ela comece a calcorrear para o recurso, começa por ser uma estrada de terra, não O é? GPS fica perdido muitas vezes, não é, Isabela? Quando insistimos em ir assim por caminhos mais travessos, o GPS perde-se muitas vezes e então aí é importante ele voltar a reconectar-se para redirecionar, acho que é assim que diz o GPS, ele dizia, redirecionar rota e depois sim voltarmos a continuar o nosso caminho. É muito É bom. isso. Olha, eu adorei estar aqui contigo. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Já temos aqui a pedir mais lives e já estão aqui a avisar-te que para a live ficar guardada tens que gravar já. Já vou gravar. Olha, da minha parte, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre todos estes temas. Obrigada a todos que participaram e que ainda vão ver a live gravada. Um beijinho enorme, Sofia, e até breve. Obrigada, Isabela. Realmente, e estas temáticas e tudo o que o nosso corpo pode explicar é lindo. Por isso, se tiverem dúvidas, se tiverem temas, escrevam para mim ou para a Isabela e nós agendamos outra live para vocês estarem aqui também a partilhar, a perguntar, porque realmente as lives são interessantes por isso mesmo, é pela partilha. Muito, muito obrigada. Beijinhos.